Boa noite, irmãos. Que alegria, que privilégio estarmos aqui e termos essa liberdade de adorar o nosso Deus, amém? Queria convidar vocês a se colocar de pé neste momento e vamos juntos declarar que Jesus é quem reina sobre nossa vida e sobre essa igreja, amém? Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti.
juntos declarar suas vozes. Quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele Que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou? sobre a morte? Seu nome é Jesus. Quem é aquele que vem saltando? Sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Sim, Deus, te damos liberdade essa noite neste lugar, ó Pai. Vem sobre nossas vidas, ó Pai, ao nosso encontro, ó Pai. Quebra todo o nosso pecado, ó Pai. Venha nos lavar, nos limpar, ó Pai, para que estejamos prontos para te adorar, prontos para ouvir a sua voz, ó Pai, nessa noite aqui, ó Pai. Venha tratar os nossos corações, ó Pai. Purifica, ó Pai, nós, ó Pai, de toda amargura, ó Pai, de toda raiva, ó Pai. E venha, ó Pai, com sua paz, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser cheios do Senhor, ó Pai, e assim proclamar, ó Pai, a sua palavra por todos os cantos, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai. Por isso vamos nos cantar mais uma vez: Hosana ao Rei que vem, pois cremos que Ele virá, e sua igreja um dia. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Declare isso, igreja. Hosana ao Rei que vem. Ele virá com todo o poder e toda a glória. Hosana ao Rei que vem. Há de rasgar os céus e manifestar o Filho de Deus. Aleluia! Que sejamos prontos, que sejamos preparados, que sejamos vigilantes. Sim, que o nosso coração seja puro diante daquele que queremos prestar contas. Que o sangue de Cristo venha nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Sim, que venha Ele de encontro à tua igreja, preparando uma igreja para o encontro do Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sim, Pai, que nessa noite venhamos receber mais uma porção da tua santificação, mais uma porção da revelação da tua presença. Que o nosso coração se encontra preparado para o teu encontro, meu Senhor. Sim, nós declaramos: venha o teu reino nessa noite. Santifica o teu nome, Pai, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Glória a Deus. Glória ao Rei dos Reis. Que a graça do Senhor seja sobre ti, queridos. Declare também essa paz ao irmão, irmã que está ao seu lado. Ou diga a ela: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus, não é verdade, queridos? Graças a Deus que você está aqui, meu querido. Graças a Deus por tê-los aqui nessa noite. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Damos boas-vindas a todos que estão conosco nessa noite. Especialmente você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esta casa de oração. Aos que estão conosco por meio das redes sociais, nos acompanhando, que Deus abençoe seu coração. Queridos, quero chamar você para estarmos juntos aqui amanhã, às 6h30, para um tempo de oração. Todas as quartas-feiras, nós temos dedicado para um tempo de oração, meia hora apenas, onde nós oramos uns pelos outros, e após teremos um café muito abençoado, tá certo?
um tempo de comunhão. Encorajo você a participar, ainda que seja por alguns minutos, mas participe conosco, venha participar, tenho certeza que será uma bênção. E este recado, queridos, nós já estamos organizando para o nosso próximo bazar missionário. Nós louvamos a Deus pela igreja, por aqueles que estão cooperando, trouxeram tantas doações para fazer acontecer o melhor bazar de todos os tempos. Ei, maravilha, cada vez melhor, né, queridos? Cada vez melhor, cada vez mais temos pessoas chegando mais cedo ainda. Já disse para vocês, irmãos, já testemunhei 2 vezes, o galo não havia nem cantado ainda, já tinha gente na fila, irmãos. Isso por volta das 5 da manhã, que maravilha. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão cooperando para fazer acontecer um dos melhores bazar missionários, que nós temos certeza será uma benção. Nos ajude a divulgar, queridos. Quero pedir para a sua cooperação agora, para nos ajudar com uma divulgação, tá certo? Nós já temos data, dia 12 de novembro, será um sábado, tá certo? A partir das 7h30 da manhã. Neste momento nós iremos ser ministrados pelos nossos amadas irmãs, pelo Ministério de Coreografia. Eu tenho certeza que o Senhor falará teu coração neste lugar, em tudo que acontecer aqui, que seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Portanto, não será uma apresentação das nossas queridas irmãs, mas uma ministração neste lugar, para que a presença do Senhor seja mais e mais honrada, glorificado o nome do Senhor, e também recebamos edificação pela presença do Senhor. Amém, queridos? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz,
Glória a Deus, que bênção, né? Deus abençoe, queridas irmãs, amadas. Queridos, quero chamar você para se atentar mais um convite, agora especialmente para os casais, tá? Hoje nós temos uma noite muito especial aqui, daqui a pouco nós vamos chamar você que deseja começar uma campanha de oração. Você vai vir aqui à frente, pegar um cartão, onde você vai receber uma mensagem, e ali você vai acompanhar os dias para que você não perca e fique firme durante 7 semanas por uma causa a qual você deseja apresentar diante do Senhor. E também iremos orar com você que já está na campanha, tá certo? Eu quero chamar você, casal, para deixar reservada essa agenda, tá certo? Dia 5 de novembro. Nós teremos aqui uma tarde para casais, somente para casais, que estará acontecendo aqui a partir das 15 horas. Não haverá custo algum, tá certo? E só tem um detalhe: precisamos que você faça a inscrição para que possamos nos organizar para a melhor maneira possível servir você. Será um tempo muito precioso aqui para os casais, será um tempo de edificação, mas um detalhe também que eu gostaria de compartilhar, que nesse dia nós não teremos espaço Kids. Isso porque toda a equipe, como já estão trabalhando, se preparando para o Retiro Kids, por isso nós não podemos tê-los aqui para estar acompanhando as crianças nesse dia, tá certo? Então deixe as crianças, os preciosinhos aí, né, com alguém, para que você possa reservar uma tarde para o casal. Tenho certeza que vai ser uma benção. Amém, queridos? Vamos lá de pé neste momento para nós continuar louvando ao Senhor. E eu quero chamar você que deseja essa noite contribuir, uma oferta financeira, aquilo que está no seu coração, seja com o dízimo, sua oferta, não importa o valor, desde que venha do seu coração, desde que seja motivo com gratidão, seja movido com uma alegria ao Senhor. Amém, meus preciosos? Enquanto estivermos louvando, você que veio preparado, você pode sair do seu lugar, mas caso você não veio, por favor, fique à vontade. Importante que você esteja aqui para juntos adorar ao nome do Senhor. Se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem. Ele é santo, aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Jesus. Nós ansiamos por Ti, Pai. Nós ansiamos pela Tua volta, pela Tua presença, pelas Tuas promessas, Senhor. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor
Nosso Deus é santo e é poderoso. E Ele está aqui, movendo com a mão dEle sobre as nossas vidas. Ele está libertando, Ele está curando, Ele está restaurando. Basta você pedir e clamar a Ele, que Ele vai fazer o desejo do teu coração. Se liga no trono do Senhor nessa noite. Busque a Ele com toda a intensidade do seu coração. Clame a Ele e Ele ouvirá o desejo do seu coração. Oh Deus, Tu és exaltado, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus de salvação. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos preciosos, por favor. Este é o nosso Deus. Deus de milagres está neste lugar. Amém, queridos? Tenho certeza que você vai encontrar a resposta do Senhor nessa noite. A própria presença do Senhor é a resposta que tanto precisamos. Amém, queridos? Obrigado, Ministério de Louvor, pela cooperação. Obrigado, viu, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Temos alegria nessa noite de sermos ministrados através da palavra do Senhor, através de um instrumento de Deus que o Senhor reservou para estar aqui conosco, não somente hoje para pregar, mas ao conhecimento dos irmãos, aqueles que não sabem, o pastor Valdemar estará conosco a partir do ano que vem, juntos, pastoreando essa amada igreja, né? Pastor Valdemar, faz favor aqui, querido, está junto ali da família e também de uma família de amigos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu, queridos? Glória a Deus. Pastor Valdemar, até então está pastoreando junto a segunda IPI Filadélfia em Londrina, mas já está, irmãos, 80% aqui conosco já, viu, irmão? Já vindo, entre idas e vindas, tem vindo umas terças-feiras, alguns domingos vão estar aqui conosco, vai estar aqui conosco também compartilhando, e temos certeza que será uma bênção este propósito ao qual o Senhor nos uniu. Amém, queridos? Tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração nessa noite em nome de Jesus. Permita ouvir a voz do Senhor neste lugar. Amém, queridos? Graça e paz, queridos irmãos, que bom estar aqui com vocês. Você veio preparado para ouvir a palavra? Amém? Eu tenho certeza que Deus veio preparado para falar conosco, né? E eis-me aqui, atendendo ao maravilhoso convite de estarmos aqui, ministrando a palavra com vocês. Já estive aqui nesse mês, falando, acredito que foi na segunda ou terceira semana, sobre esse tema. E hoje nós vamos encerrar essa temática, coragem, coragem. Quem esteve aqui nos encontros passados, nas terças passadas, sobre esse tema coragem? Quem esteve aqui? Amém? Quem não esteve, mas assistiu? Poucos. Mas eu tenho certeza que você que veio ou assistiu, você está sendo fortalecido a cada vez mais, a cada mensagem. Deus está falando com você e certamente lhe dando coragem para várias situações da vida e principalmente para viver para a glória de Deus. Nessa noite eu quero encerrar a temática, mas não encerrar e não esgotar esse tema, né? Que é tão extenso e tão abençoador para a nossa vida. Mas eu quero te convidar antes a orar. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra, em torno da Tua Palavra, Senhor, e à mercê da Tua Palavra. O que é que o Senhor tem para falar no nosso coração, Senhor? Esse é o nosso anseio, que o Senhor possa nessa noite, Pai, soprar através desta pregação, soprar a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos, Pai, e restaurar todas as coisas que necessitam ser restauradas, Senhor, nos mostrando o caminho, ó Deus amado, e nos dando a sabedoria que vem do alto para realizarmos aquilo que temos que realizar e sermos quem nós devemos ser, Senhor, para o louvor da Sua glória. Assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre algo muito importante para a nossa caminhada, para a nossa vida. Coragem é um tema que nós precisamos abordar em todas as situações da nossa vida. Mas há situações que parece que nos rouba algo, nos tira algo, interrompe algo na nossa vida. E talvez você já passou por isso, ou esteja passando por isso. E você precisa do que para recomeçar? Coragem. A coragem, ela tem que estar presente em todas as situações da vida, principalmente e também para recomeçar. Recomeçar algo que, por um motivo ou outro, não deu certo, não veio a cabo, foi interrompido. Alguma coisa aconteceu que não lhe permitiu chegar ao final, mas que você entende que é de Deus, que você entende que é um propósito de Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite.
E para a gente começar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar da minha história. Eu estive aqui na primeira mensagem, falando numa terça-feira também, e pude contar um pouquinho da minha história. Hoje, vocês sabem, e o pastor até falou aqui, da minha família. Ali está a Fabi, no colo com o Lucas, nosso filho de 2 anos, e a Elô de 5 anos, que está ali no Kids já, né? Pulando, saltando e brincando lá. Deus me deu uma linda família. Eu tenho uma linda história. O Senhor me presenteou e me agraciou com algo que eu não esperava, não sonhava. Aliás, sonhava sim, mas muito mais. Não é o apóstolo Paulo que diz que aquele que pode fazer infinitamente mais ou além do que nós pedimos ou pensamos? Deus fez isso na minha vida. Mas para isso acontecer, eu passei por um processo muito delicado e muito doloroso. Eu fui viúvo muito cedo, muito jovem, com os meus 26, 27 anos de idade, apenas com 11 anos de casados, 11 meses de casado, fiquei viúvo, e no pequeno, curto tempo, assim, menos de um ano, Deus ressignificou e recomeçou a minha história através da Fabiana. É uma longa história, não dá para a gente abordar tudo aqui, os detalhes, mas eu gostaria de te deixar, assim, esse encorajamento com a minha história, dizendo que é possível recomeçar. Para mim recomeçar a minha história, eu tive que entender isso. Recomeçar pode ser difícil, mas não é impossível. É possível recomeços. Sim, é possível. Ainda que seja difícil, ainda que custe algo, ainda que seja doloroso, é possível. E o recomeço, meus irmãos, ele pode muitas vezes ser melhor do que o começo. Eu posso dizer isso. É claro que foi uma história interrompida, ficar viúvo, sim. Foi um ciclo quebrado, foi uma história interrompida, mas Deus mudou tudo na minha vida, fez tudo novo, e eu posso dizer sim, com tranquilidade, que o recomeço foi melhor do que o começo. Não tive filhos no primeiro casamento, hoje eu tenho dois pequenos presentes de Deus. Nós temos, né? Mas essa mulher aí ao meu lado, antes de mim e depois de mim, acima de mim, porque ela é que manda, né? Eu não sou nada sem ela. Deus mudou a minha história. É possível recomeçar, ainda que seja difícil. Sabe, e eu não sei qual é a sua história, não sei o que você enfrenta, ou que você de repente perdeu, algo que você teve como interrompido na sua vida, mas que é possível recomeçar. E eu quero te encorajar com esta palavra de Ruth, para que nós possamos sair daqui nessa noite, entendendo que Deus tem propósitos ainda para a nossa vida, e que é possível recomeçar, e nós precisamos ter coragem para recomeçar. O texto ali no telão vai contar a história de uma família, assim como a minha, como a sua, que sonhava e esperava grandes coisas. Uma família constituída para viver para a glória de Deus, para serem felizes. Uma família com grandes sonhos, com grandes expectativas. Uma família com grandes projetos. Porém, essa família teve alguns percursos na vida, alguns interrompimentos, teve algumas situações que lhes proporcionaram a quebra de grandes sonhos, ou talvez a não a realização de grandes sonhos. E uma pessoa dessa família precisou recomeçar. Esse livro de Ruth, ele conta a história, é engraçado que ele vem o nome Ruth, mas ele conta a história de Noemi em primeira mão. E eu diria, lendo e relendo esse livro, que a protagonista é Noemi.
a mulher de Deus, que foi perseverante, que não desistiu, esteve atento à vontade de Deus na sua vida para recomeçar. Ela teve coragem para recomeçar. Porém, esse livro leva o nome de Ruth porque conta a história de uma jovem, e a gente vai ver isso ao longo da caminhada nessa fala, que teve uma grande importância na construção dessa história. Bom, o texto começa dizendo o seguinte, que na época dos juízes, houve fome na terra. Começou por aí. Essa família foi constituída num momento e numa circunstância muito difícil na terra. Houve fome. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, acreditamos que eles eram pequenos nessa época, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eles eram de Belém de Judá, israelitas. Eles tiveram que sair da sua terra para conseguir algo melhor, quem sabe fugindo da fome, ou quem sabe projetando algo melhor em outro lugar. E eles foram, por algum tempo, o texto vai dizer, lá no versículo 3, diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Sozinha com seus 2 filhos, numa terra estrangeira, numa terra desconhecida, num povo desconhecido, longe da família, longe dos seus parentes, sem o marido. Versículo 4, 5 diz que eles se casaram com mulheres moabitas, os filhos delas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, seus 2 filhos. Depois do pai, 10 anos mais tarde, seus filhos também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Como estaria ou como esteve o coração dessa mulher? Sonhos quebrados, projetos que aparentemente foram para o buraco. Sonho interrompido. Como que essa mulher se viu sozinha, de repente, alguns anos, fora da sua casa, sozinha. E sabe de uma coisa? Às vezes nós nos pegamos assim. Nós enfrentamos situações na nossa vida que nos rompe um sonho e algo, e que nós não vemos saída, não vemos solução, e agora nos sentimos sozinhos. Sozinhos. O que fazer? Para onde ir? O que há de ser da minha vida? Essa mulher, ela teve que encarar os fatos. Ela teve que encarar a sua própria realidade. Será que ela teve crise? Obviamente. Diante desse interrompimento desses sonhos, de ser feliz, de ter uma família, essa mulher se deparou com uma grande crise de identidade, quem eu sou, o que há de ser da minha vida. Quando eu fiquei viúvo, foi inevitável questionar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não foi nem para qual o propósito, porque seria até uma ironia achar que Deus tira a vida de alguém para um propósito. Eu que vivi isso, posso pensar isso com muita tranquilidade. Mas há um propósito. Para a minha vida, sim. E a gente se questiona, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O que é que o Senhor tem para mim? Aliás, o Senhor não tem nada para mim, porque o Senhor me tirou tudo que eu tinha, não é assim? Essa mulher talvez esteve nessa situação e nessa condição, mas ela precisou, para ter coragem para recomeçar, ela precisou entender quem ela era e de onde ela veio e o que ela tinha. Ela não pôde recomeçar a sua história sem saber quem ela era. Ela não desprezou o passado. Ela seguiu avante. E o que você precisa e você pode recomeçar em sua vida? Por que o pode está destacado ali? Porque
em toda situação de crise, em toda situação interrompida, em todo sonho quebrado, todo projeto interrompido, porque recomeçar é isso, é você fazer de novo, começar novamente algo interrompido, certo? Tudo que é possível recomeçar, nós precisamos entender que há possibilidade. Então, se há possibilidade, eu não posso ficar parado no tempo, aprisionado na situação que aconteceu. Eu preciso entender que é possível recomeçar. É possível. Em Deus, principalmente, é possível recomeçar. Há propósitos para a nossa vida, propósito de Deus para o recomeço. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é que nós precisamos, para ter coragem para recomeçar algo na nossa vida, a gente precisa perceber os sinais de Deus. Perceber os sinais de Deus. Por quê? Noemi estava ali sozinha, sem seu marido, sem seus 2 filhos, apenas com as suas noras. E as suas noras são moabitas, não são israelitas. As suas noras, elas têm os seus pais, têm seus irmãos, têm seus parentes ali. Elas poderiam muito bem ficar ali e seguir a sua vida e continuar a sua história. E Noemi estava diante de uma situação muito delicada. O que fazer? O que fazer? Ela tinha que tomar uma decisão. Ela estava longe da sua terra, longe da sua pátria, longe do seu povo, da adoração do seu povo. O seu marido não estando mais presente, ela não tinha mais o sacerdote no lar. Aquele que representava o próprio Deus dentro do seu lar, a paternidade de Deus, a provisão de Deus, aquele que levava a espiritualidade da família avante, aquele que convocava todo mundo à oração, convocava todo mundo a seguir avante, a conhecer a Deus, não tinha mais. Era uma viúva, e agora sem filhos. Essa mulher precisou perceber os sinais de Deus para recomeçar. E olha que interessante, o versículo 6 do capítulo 1 diz que quando Noemi soube, olha só, ela percebeu o que Deus estava fazendo. Quando eles saíram de Belém de Judá, havia fome na terra, não é? Havia fome. Agora ela passou por tudo isso, está sozinha. Então ela percebe, quando Noemi soube em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. A decisão de Noemi de recomeçar a sua história não foi de qualquer jeito, não foi em qualquer circunstância, não foi sem medir os custos, não foi sem pensar no preço, na dificuldade, não foi. Mas ela teve uma percepção, Deus está nesse negócio. Deus está agindo. Há algo de Deus nisso, então eu vou sim recomeçar. Ela decide voltar para a sua terra. A única solução. Talvez você se pergunte, Senhor, como e quando eu devo recomeçar isso na minha vida? O que eu digo para você é, perceba o que Deus está fazendo. Não queira tomar decisões sem saber o que Deus pensa, ou sem saber o que Deus está fazendo. Será que Deus está agindo à sua volta? Você consegue perceber isso? Eu amo demais Provérbios capítulo 3, e tem um versículo 5, que diz o seguinte: reconheça, eu já citei aqui, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Eu vou até detalhar aqui, mesmo os caminhos tortuosos, que às vezes a gente toma, né? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Então, perceba o que Deus está fazendo. Noemi teve essa percepção, opa, Deus voltou a abençoar o meu povo, o que eu vou fazer aqui? Por que eu vou ficar aqui? Eu preciso voltar.
Então ela tomou uma decisão: eu vou recomeçar a minha vida. Ela teve coragem a partir da vontade, a partir da percepção de que Deus está fazendo. E nós precisamos analisar: Senhor, o Senhor me permitiu ter algo interrompido na minha vida, eu não consigo mais, eu não posso mais, Senhor, eu não vejo solução, não vejo saída. Opa, será? Será que é o fim? Será que realmente é o fim para a minha história? É o fim para o meu propósito? Não. Ainda há um recomeço, e é possível. Então perceba os sinais de Deus para recomeçar. E o que você perdeu? O que foi interrompido na sua vida? Sabe, sempre no tempo de Deus a gente precisa agir, e sempre na vontade de Deus. É como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, ele diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você quer recomeçar algo na sua vida? De repente várias vezes na sua vida você já tentou largar um vício, você já tentou criar um bom hábito, e você sempre se vê diante da sua fraqueza, e você chega no estado que você fala: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais, chega. Você abre mão, você baixa a guarda. Quantas tentativas de emprego, de repente, alguns tentando concursos, quantas provas realizadas, sem sucesso, quantos relacionamentos que não deram certo, quanta frustração, quanta desesperança. E quando a gente parece que encontra as portas fechadas, não vai para frente, não dá certo, parece que a gente se fecha numa redoma, nosso coração se fecha, e a gente parece que se emburra com a vida, com o próprio Deus, e diz: Senhor, eu não quero mais saber. Já que não dá certo, então eu largo mão. E aí, vamos viver de qualquer jeito. Meus irmãos, a possibilidade, abra os seus olhos espirituais, perceba que Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo na sua história, e isso que lhe aconteceu, o que Deus lhe permitiu, e se Deus lhe permitiu, há um propósito, não é o fim, não é o fim. Sabe de uma coisa? A história da salvação é uma história de recomeços. Quando Deus criou todas as coisas no universo, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que Deus precisou fazer? Recomeçar. Ele recomeçou, Ele fez tudo novo, fez surgir a vida, fez surgir a luz, fez surgir o brilho. Ele deu vida àquilo que não tinha vida. E você acha que Deus fez isso com o universo, não pode fazer mais com a nossa vida? Pode, e faz muito bem feito. Você mesmo é um recomeço. Toda a história da salvação na Bíblia é uma história de recomeços. Não pense que os heróis da fé, os homens que são destacados na Bíblia como homens de Deus, mulheres de Deus, foram super-heróis, não tiveram seus fracassos, seus deslizes, seus dilemas. Tiveram seus recomeços. Foram histórias lindas de grandes recomeços. Por exemplo, Noé. Deus escolhe Noé, uma pessoa simples, como eu e você. Escolhe ele para recomeçar toda a história. Noé, faça uma arca para mim, porque eu vou mandar um dilúvio. Eu preciso recomeçar tudo de novo, eu preciso zerar tudo e começar novamente. E você
é o escolhido para isso. Meu Deus, quem sou eu, Pai? É possível recomeçar. Eu digo que até a vinda de Cristo na terra foi um recomeço. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, no tempo certo, no momento exato, não poderia ter sido antes e nem depois, foi naquele dia em que Jesus nasceu, aliás, foi concebido no ventre de Maria, foi escolhido a dedo desde a eternidade para recomeçar uma nova aliança. E nós fazemos parte disso. Então é possível. Mas em primeiro lugar, perceba o que Deus está fazendo. Em segundo lugar, meus irmãos, valorize as conexões divinas para recomeçar. O que é conexão divina? Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus nos deu existência, fôlego de vida, nos chamou à vida para um grande propósito. Eu diria que o principal desse propósito é aquilo que nós temos como lema, como visão aqui na igreja: amar a Deus, aliás, adorar a Deus, amar as pessoas, servir ao mundo. Em primeiro lugar, qual que é? Adorar a Deus. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele, em primeiro lugar. E a história de Adão e Eva também foi uma história de recomeço, porque Deus fez tudo perfeitamente para eles. Mas o pecado entrou no mundo e Deus interrompeu algo na vida desse casal, dos nossos pais, Adão e Eva. E precisou haver um recomeço. Mas há um propósito para cada um de nós. Agora, para esse propósito acontecer, é tão lindo o que Deus faz, porque Deus coloca pessoas na nossa vida como ponte para que isso aconteça. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, mas eu quero te ilustrar em primeira mão com a minha própria história. Eu conheci a Fabiana em 2013, quando eu estava viúvo, no mesmo ano. Fiquei viúvo em fevereiro de 2013 e marquei a minha viagem para Paraíba para tirar férias em outubro. A Fabiana é paraibana, lá de Boqueirão, da Paraíba, no interior, mas na época ela morava em João Pessoa, na mesma cidade em que minhas duas irmãs estavam morando e moram até hoje. As minhas irmãs já estavam lá fazia alguns anos. E olha só, Fabiana era muito amiga já, ainda é, mas na época já era muito amiga da minha irmã, uma das minhas irmãs lá. E aí, quando souberam que eu marquei passagem para ir tirar as férias, estava viúvo, estava desolado, estava triste ainda, estava tentando me reerguer, tentando recomeçar. A minha irmã fala assim: olha, aceita a minha amiga aí no Facebook, porque a gente precisa... Você vai vir para cá, a gente vai caminhar, vamos ter algumas saídas, vamos sair juntos, e você precisa conhecer o meu hall de amigos. O hall de amigos da minha irmã era a Fabiana. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu fico pensando na minha vida hoje. Nós estamos no 8º ano de casamento. Temos 8 anos juntos. 8 anos, porque nós namoramos pouco tempo. Em menos de um ano que a gente se conheceu, nós já nos casamos. Foi muito rápido, namoro, noivado e casamento. Mas eu fico pensando, meu Deus, não que as minhas irmãs foram marionetes nas mãos de Deus para fazer algo na minha vida, não, porque Deus tem os propósitos para elas lá também. Não é? Deus está se revelando a elas lá. Mas eu entendo, olha só o que Deus faz, conexões. Deus permitiu, pensando que um dia eu encontraria a Fabiana e constituiria família com ela. Deus enviou minhas irmãs anos antes lá para Paraíba e fez com que elas se conhecessem, se tornassem amigas através de uma corretoria de imóveis. Olha só, para que um dia, quando eu fosse para lá, eu me encontrasse com Fabiana. Estão entendendo, meus irmãos? As pessoas são importantes na nossa vida. Valorize as conexões para o seu recomeço. Não despreze quem está à sua volta. Vamos ver o texto.
Deus preparou uma companheira fiel para Noemi. Foi a sua nora Ruth. Lá o versículo 16 vai dizer o seguinte, que Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A Noemi, como uma mulher muito sábia, madura, disse para suas noras: olha, não tem sentido vocês voltarem comigo. Fiquem na sua terra. Fiquem aqui com seus parentes. Casem-se aqui com alguém do seu povo, com alguém do seu Deus. E sigam a vida de vocês. Eu abençoo vocês para isso. Mas as suas noras choraram bastante e disseram: não, nós voltaremos com você. No meio do caminho, uma das noras, a Orfa é isso? A outra nora, ela decidiu voltar, mas a Ruth não. A Ruth foi fiel escudeira, a Ruth foi fiel companheira e disse: onde você for eu vou. E disse mais ainda, lá no versículo 17, ela diz o seguinte: onde você morrer e for sepultada, eu quero morrer também e ser sepultada. Eu não largo você de jeito nenhum. Nós vamos recomeçar essa história juntas. Talvez você fique pensando, por que Deus permitiu o marido de Noemi morrer, os filhos de Noemi morrer, Deus permitiu eles perderem tudo, saírem da sua terra lá quando havia fome, e digamos que ela também perdeu tudo lá em Moabe, e agora ela volta sem nada, mas volta com uma conexão divina. Ruth foi uma pessoa muito especial na vida de Noemi. Ela nem imaginaria que Ruth seria a peça fundamental de Deus para o recomeço de Noemi. Sabia disso? Nós vamos ver isso avante. Porque Deus preparou um resgatador honesto para Noemi. O que é resgatador? Naquela época, lá em Israel, no povo de Israel, era cultura, era tradição, que se um homem falecesse, deixasse esposa, filhos, quem sabe, e ele tivesse um irmão, um primo mais próximo, ele poderia casar-se com a sua esposa, se ele quisesse, obviamente, se a esposa também, ele poderia casar-se com ela e assumir a responsabilidade do falecido. E assim manter a sua descendência, manter a sua geração. E se o homem não tivesse tido filhos, e morreu sem deixar filhos, então o seu irmão ou seu primo, um parente mais próximo, que casasse com a sua esposa viúva, e o filho que tivesse com ela, seria como que suscitando o nome do falecido e dando continuidade e permanência na descendência e na linhagem dele. Interessante isso. Mas isso é lá na cultura de Israel, tá bom, irmãos? Sabe o que Deus fez? Noemi nem sonhava, nem imaginava, mas Deus permitiu que Ruth voltasse com ela. E Ruth foi a mulher escolhida por Deus para suscitar a linhagem do seu marido e dos seus filhos. Aqui o texto vai dizer que no capítulo 2 e versículo 1, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, o marido de Noemi, e chamava-se Boaz. Lá no capítulo 4, versículo 13, vai dizer que Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Aqui já dá um salto da história, mas há um enredo lindo ali do mover de Deus. Ruth e Noemi chegam na cidade, as mulheres se deparam com Noemi, muitos anos depois que ela tinha saído de lá, e fala: é Noemi? É Noemi? Eu não sei, mas o texto não expressa a exatidão dos sentimentos, da emoção, da reação dessas mulheres, mas nós podemos interpretar de duas formas. Ou elas ficaram muito felizes por terem encontrado Noemi. Noemi voltou para Belém de Judá. Noemi voltou para a nossa terra, que alegria. Ou pode ser que elas
olharam para Noemi apenas com Ruth, não viram mais Elimeleque, não viram mais os 2 filhos, e apenas uma nora. Talvez elas olharam e falaram assim: Noemi, o que você está fazendo aqui, mulher? Cadê tudo que você tinha? Cadê aquilo que Deus te deu? Cadê o seu marido? Cadê os seus filhos? Noemi, Noemi. Sabe o que Noemi responde para elas? O Senhor me trouxe essa humilhação. Noemi reconheceu a sua condição, não se exaltou, não se orgulhou, mas ela foi humilde para recomeçar e encarar os fatos e encarar o custo e o preço do recomeço. Porque ela entendeu que Deus estava agindo, ela percebeu Deus movendo-se na história dela e ela valorizou quem estava ao lado dela. A gente vai ver mais à frente ainda o que Deus fez, o que ela fala. Então, meus irmãos, sabe, quem Deus preparou em sua vida para o seu recomeço? Quem hoje na sua história é a conexão divina na sua vida? Talvez você se veja sozinho. Talvez você se perceba isolado, sem companheiro, sem companheira, sem amigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, abre o teu olho. Tem alguém do teu lado. Tem alguém na tua vida. Talvez a pessoa que você menos dê valor, menos perceba, é a conexão de Deus para a sua vida. Para um recomeço, para uma nova história, para uma ponte. Eu tenho comigo, meus irmãos, que eu não posso desprezar ninguém. É claro, não é uma questão como que se diz, meu Deus do céu, não é uma questão de utilidade, de utilitarismo, mas é uma questão de valorização, de reconhecer que Deus está no cuidado da nossa vida e todas as pessoas que estão ao nosso redor e que se deparam com a gente, se conectam conosco, há um propósito. Eu não posso desprezá-las de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Eu não sei o que você espera de Deus, mas talvez Deus já te deu uma ponte. Alguém na sua vida que você só precisa abrir mais o coração, valorizar, respeitar e quem sabe até sentar e conversar, acertar as contas, pedir perdão, reconhecer os seus erros, sabe? Recomeçar. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, uma terceira lição, para ter coragem para recomeçar, é preciso se preparar para as bênçãos de Deus no recomeço. Sabe por quê? Se em primeiro lugar, para ter coragem para recomeçar algo na nossa vida, eu preciso perceber o que Deus está fazendo, os sinais de Deus. E em segundo lugar, eu preciso valorizar as conexões divinas na minha vida. Quem são as pessoas pontes na minha vida que Deus preparou e usa e está usando. Em terceiro lugar, eu preciso me preparar, porque as bênçãos serão maiores. As bênçãos serão grandes. Lembra que eu falei lá no início? O recomeço pode ser difícil, mas é possível. E o recomeço pode ser muito melhor do que o começo. Amém? Vamos ver isso? Olha só, lá no capítulo 4, versículo 13. Diz o texto que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Mas continua dizendo, Boaz a possuiu, deitou-se com ela, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Boaz foi como que o filho de Ruth que faleceu. Foi o resgatador. Fez com que a descendência do seu filho, do filho de Noemi, continuasse. Agora Ruth engravida. E essa criança, esse filho de Ruth,
vai ser a bênção de Deus para Noemi, a bênção de Deus para a geração seguinte, vai ser a transformação da vida, a renovação da história, o recomeço. Essa criança, que foi o neto que os 2 filhos falecidos não deram, é uma nova história na vida de Noemi. E é isso que Deus faz na nossa vida. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem para recomeçar, porque as bênçãos de Deus podem ser muito maiores. E se você deseja recomeçar algo na sua vida, entendendo que é de Deus, que é Deus te dando uma oportunidade, que é propósito de Deus, tenha certeza que isto vai glorificar o nome de Deus e vai lhe trazer muitas bênçãos. Por isso, quando você percebe os sinais de Deus, valoriza as conexões divinas e decide recomeçar, sabe de uma coisa? O seu recomeço será para a glória de Deus. Lá no versículo 14 do capítulo 4, diz que aquelas mesmas mulheres que disseram para Noemi, apontaram e disseram: Noemi, é você voltando aí, sem nada, bolso vazio, sem ninguém para te amparar, sem provisão. Noemi, tadinha. Essas mesmas mulheres, olha o que elas disseram: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome, o nome de Deus, seja celebrado em Israel, quando viram essa criança nascendo, quando viram a bênção acontecendo. Sabe, o seu recomeço em Deus, nos propósitos de Deus, pode lhe dará perspectiva. Versículo 5 do capítulo 4 diz que esse menino de Ruth e Boaz, olha o que essas mulheres disseram: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi havia perdido 2 filhos, e essas mulheres estão dizendo para ela: Noemi, erga sua cabeça, fique tranquila, seja feliz e alegre, porque Deus te deu uma nora, uma conexão divina, que é muito melhor do que 7 filhos, e hoje ela te dá uma bênção, um menino. Estão entendendo, meus irmãos? Quando a gente decide recomeçar, quando a gente tem coragem para recomeçar, entendendo o que Deus está fazendo, valorizando as pessoas à nossa volta, como pontes de Deus na nossa vida, como pessoas especiais e importantes, para um grande propósito, isso pode glorificar a Deus e vai glorificar a Deus, e isso vai nos trazer perspectiva. Mas sabe de uma coisa? Esse recomeço também nos dará alegria, satisfação e propósito. O texto diz que Noemi pôs o menino no colo. Como é gostoso uma mãe, uma senhora que há muito tinha sofrido e vem sofrendo porque perdeu o seu único, o homem, aquele que era o seu amparo, a sua provisão, o seu sustento, o seu fundamento, o seu alicerce. Depois perde os seus 2 presentes de Deus, seus 2 filhos. Agora, no seu recomeço, na sua nova vida, na sua nova história, ela pega o seu menino no colo, o seu único netinho, o seu primeiro netinho, o seu recomeço, a sua nova história, o seu sonho. E ali ela passou a cuidar dele, ela teve propósito, a sua história foi ressignificada, teve um recomeço, não é o fim. Deus pode fazer, meus irmãos. E por último, sabe o que acontece quando nós recomeçamos, temos coragem para recomeçar? O nosso recomeço, a nossa decisão, aquilo que você entende que Deus te deu para fazer, e você não só engavetou, e você não só jogou debaixo do tapete, mas você entendeu que tem um propósito, Deus está te chamando para um grande propósito, é necessário coragem para recomeçar. Sabe o que isso vai acontecer, vai fazer? Abençoará gerações. Você tem noção disso? A sua decisão hoje pode revolucionar a eternidade de uma geração inteira.
Então não pense que você não é importante, não pense que Deus não te escolheu, não pense que Deus não te chamou. Olha o que o texto diz: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Sabe por que nós temos esse relato bíblico? O livro de Ruth aqui na Bíblia, a história de Noemi, a história de Ruth e Boaz. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo Jesus hoje. Essa história conta os antecedentes, conta sobre o antepassado do nosso Cristo, do nosso Salvador, daquele que veio revelar o próprio Deus e morrer numa cruz por mim e por você, e ressignificar e recomeçar a nossa história. Então, a decisão de Noemi, entendendo o que Deus estava fazendo, foi uma coragem para recomeçar e revolucionar a minha e a sua história. Nós somos alvos dessa decisão e dessa coragem. Meu irmão, é possível recomeçar. É possível recomeçar, tenha coragem. E se você se sente fraco para isso, se você se sente sem forças, sabe qual é a promessa de Deus para nós? Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor Deus está comigo. Então levanta a sua cabeça, recomece, seja lá o que for, não despreze o que Deus está fazendo e nem as pessoas, todas elas são importantes, e tente entender o que Deus está fazendo, porque a sua decisão, a sua coragem, o seu recomeço, pode influenciar a eternidade de muitas pessoas. Amém, queridos? Seja o que for, relacionamento, emprego, seja o que for, coloque isso diante de Deus. Quero te convidar a ficar em pé, quero te convidar a orar comigo. Seja qual for a sua decisão, ou a necessidade da sua decisão, o que é que você precisa decidir hoje? Você precisa de coragem para o quê? Qual é o seu recomeço? O que é que você espera de Deus e em Deus? O que é que você não vê mais saída, mas você está entendendo que Deus está agindo, e só lhe falta aquela pequena chama no seu coração para você se despertar e seguir avante, e ir para cima. Noemi não olhou para trás, ela voltou para sua terra, teve coragem. É como se dizendo assim: Senhor, eu perdi tudo, o Senhor me tirou tudo, mas o Senhor ainda me deixou a vida, então se ainda há vida, há esperança, eu quero recomeçar. Senhor, me dê uma nova história, recomeça a minha vida novamente. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu propósito, cumpra em mim o teu querer, Senhor. E Deus fez. Coloque-se diante de Deus agora, coloque isso que você está pensando agora diante de Deus. Quem sabe você precisa acertar as contas com alguém, pedir perdão, se aproximar, sabe, criar uma ponte, você ser uma ponte na vida de alguém. Faça o que você tem que fazer, mas não deixe para amanhã. Recomece, saia daqui pensando nisso. Senhor, me ajuda, me dê coragem, me dê força, fala comigo, Senhor, abre os meus olhos, abra meu entendimento, Senhor, meus ouvidos espirituais. Permita-me, Senhor Deus, ter a convicção de que o Senhor está nesse negócio, mas que se o Senhor não estiver, não é para recomeçar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e na Tua presença, Pai, a cura, na Tua presença a libertação, na Tua presença, Senhor, a ressignificação, na Tua presença, Senhor, a visão, na Tua presença, Senhor, a recomeço. Oh Pai, dá-nos força, dá força ao meu irmão, à minha irmã, para recomeçar esse sonho,
esse projeto que um dia, Senhor Deus, queimava no seu coração, mas diante das frustrações, Senhor, já está lá, Deus, engavetado, Pai, que o Senhor possa, Deus, ressignificar e recomeçar essa história. Deus, traz aquele ânimo, aquela coragem para romper barreiras, quebrar paradigmas, não ficar olhando no passado, ó Deus amado, não preso mais no passado, mas vendo e percebendo o Teu mover, o Teu agir, e que o Senhor tem grandes coisas pela frente. Em nome de Jesus, Pai, dê coragem, Senhor, aqueles que precisam reatar um relacionamento, aqueles que precisam, Senhor Deus, quebrar com a maldição, Senhor Deus, do pecado, deixar um vício, ó Pai amado, fugir de um hábito que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Traz a Tua graça, traz a Tua força. Espírito Santo, move esse coração, Senhor, ao cumprimento dos Teus propósitos, para um grande recomeço na Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor. E nós queremos cantar e glorificar o Teu nome, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, e prepara o nosso coração, Senhor, prepara o nosso coração para as grandes bênçãos que o Senhor ainda tem, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém? Então aplauda o Senhor Jesus com força. Nós vamos cantar essa canção. Você que está na campanha ou deseja começar a campanha hoje, venha à frente, nós vamos orar. Venha com força, com intensidade, com intencionalidade. Quem está na campanha ou que deseja começar 7 semanas de propósito diante de Deus, venha à frente enquanto nós cantamos essa canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Tudo a
te dou meu coração e tudo que há em mim. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego Sim, Senhor. tudo a ti. No Senhor podemos recomeçar, Pai. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Tudo se fez e tudo se fez novo. Nós cremos, Senhor, e queremos entregar diante do Senhor para recomeçar. Entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor nos dará força, nos dá coragem para se levantar, para se posicionar, para recomeçar, ó Deus, pela tua graça. Nós cremos que o Senhor já nos aliançou em Cristo para recomeçar, nos deu conexões com pessoas para cumprir propósitos, Senhor. Nós te agradecemos por preparar nosso coração para as bênçãos, as quais o Senhor já tem reservado, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos por inspirar nosso coração, por despertar essas chamas de esperança, esperança viva e eterna, que é Cristo Jesus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pai, despede-nos sobre os teus cuidados, na certeza que o Senhor está conosco, estará conosco todos os dias de nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Vai na paz, minha irmã, que o Senhor guarde teu coração no nome de Jesus.